Tenho 90 anos e hoje caminho com mais firmeza do que muita gente de 50. Não digo isso para me exibir, longe disso. Digo porque nem sempre foi assim. Há alguns anos, levantar da cama era um esforço. Me faltava energia, a memória me traía. E confesso, pensei que era o início do fim. Mas algo aconteceu. Uma mudança pequena, mas profunda. 6 nutrientes naturais. 6 suplementos que transformaram meu corpo, minha mente e a forma como eu encaro o envelhecimento. E se eu te dissesse que certos compostos podem reacender sua disposição, fortalecer seus ossos, clarear sua mente e até devolver aquele entusiasmo que parecia ter ficado no passado, mesmo aos 70, 80, até aos 90 anos? Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de enfraquecer. Às vezes, o que falta não é juventude, é nutrição. O corpo envelhece, sim, mas também é capaz de se regenerar, de se adaptar, de florescer outra vez, desde que receba o que realmente precisa. Neste vídeo, vou te contar quais foram essas 6 vitaminas que mudaram meu dia a dia. Não sou médico, mas sou prova viva de que é possível viver melhor. Quero dividir isso com você, da mesma forma que um dia alguém dividiu comigo. Não é milagre, é ciência, é consistência, é o desejo real de continuar vivendo bem. Fica comigo até o final, porque a última vitamina não apenas fortaleceu meu corpo, ela despertou minha mente, mudou minha forma de pensar, de falar comigo mesmo e até a maneira como piso no chão todas as manhãs. E agora eu te pergunto, quantos anos você tem? De onde você está me ouvindo? Escreve aqui nos comentários, vou adorar saber. Mas antes de contar quais são essas 6 vitaminas, tem algo importante que precisamos entender. Depois dos 70, o corpo não funciona do mesmo jeito. Isso não é motivo de tristeza, é apenas um fato. Com a idade, mesmo com uma boa alimentação e uma vida ativa, o corpo passa a absorver menos nutrientes. Muita coisa que antes era aproveitada agora se perde. O sistema imunológico desacelera. Os músculos perdem força. O apetite pode diminuir. E aquela energia que nos fazia saltar da cama vai sumindo, dia após dia. E aqui está o ponto. Muita gente acredita que isso é apenas parte do envelhecer. Mas nem sempre é. Em muitos casos, o que a gente sente como um desgaste natural, na verdade, um alerta. O corpo está precisando de algo. Talvez uma vitamina, um mineral, um reforço que não está mais vindo dos alimentos ou que não está sendo absorvido como antes. Um médico me disse algo que nunca mais esqueci. Boa parte dos idosos vive com pelo menos 3 deficiências nutricionais sem saber. Quando entendi isso, minha vida começou a mudar. Não é sobre dietas rígidas nem tomar dezenas de pílulas. É sobre descobrir o que está faltando e oferecer isso ao corpo. Eu, por exemplo, acordava como se não tivesse dormido. As pernas doíam. A mente parecia nublada. E eu pensava, será que é assim agora? Todo dia? Mas não precisava ser assim. A primeira vitamina que vou compartilhar com você foi como acender uma luz num quarto escuro. Foi o primeiro passo de volta à energia e à alegria. Vamos a ela. A vitamina D. Conhecida como a vitamina do sol, mas para mim é muito mais. Ela fortalece os ossos, protege o sistema imunológico, talvez o mais surpreendente. Influencia diretamente nosso humor. Sim, é isso mesmo. Não é coincidência que tantas pessoas idosas que passam o dia em casa se sintam tristes ou desanimadas. Nem sempre é solidão. Às vezes, é apenas falta de vitamina D, mas quando uma deficiência séria de vitamina D, os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Os ossos perdem resistência, o risco de quedas com fraturas aumenta, dores musculares aparecem sem motivo aparente. E o mais difícil, a energia vai embora. Deixa eu te contar sobre a Maria, minha vizinha de 85 anos. Uma daquelas senhoras de alma leve, que sorri até quando está com dores, e ela tinha muitas. Nos últimos 2 anos, Maria sofreu 3 fraturas, uma no punho, outra no quadril e a última no tornozelo. Todas causadas por acidentes simples, como tropeçar em um tapete. Foi só depois da 3ª queda que o médico dela pediu um exame mais completo. O resultado? Uma deficiência grave de vitamina D.
Maria quase não saía de casa. Não porque não quisesse, mas porque dizia que já não havia para onde ir. Passava o dia na poltrona, assistindo televisão. Comia pouco e nunca tomou suplementos. Depois do diagnóstico, começou a tomar vitamina D com acompanhamento médico. Também criou um novo hábito, sair na varanda todos os dias pela manhã e tomar sol por 10 minutinhos. E sabe o que aconteceu? Nunca mais teve fraturas. Mas o mais bonito foi ouvi-la dizer: minha cabeça está mais desperta, tenho me sentido mais animada e até estou dormindo melhor. Isso não é acaso. Estudos revelam que mais de 70% das pessoas acima dos 70 anos têm baixos níveis de vitamina D e nem imaginam. A forma mais natural de obter essa vitamina é através do sol. 10 a 15 minutos de exposição diária, nos braços ou pernas, já ajudam a ativar a produção pela pele. Mas nem sempre é tão simples assim. O clima, o envelhecimento da pele e até o estilo de vida dificultam essa absorção. Por isso, em muitos casos, os médicos indicam a suplementação. Sempre com orientação, é claro, porque o excesso também pode causar problemas. Além disso, alguns alimentos fortificados como leite, iogurte, cereais e peixes como salmão e sardinha também ajudam. A vitamina D foi a primeira que eu introduzi na minha rotina. E, mesmo sem mudanças imediatas, com o tempo percebi algo diferente. Minhas pernas não tremiam mais ao levantar. Minha mente clareou. Meu humor melhorou. É por isso que começo com ela. Porque, às vezes, o primeiro brilho da transformação vem de dentro. Agora vamos à segunda vitamina. E essa me devolveu mais do que energia. Ela me devolveu lucidez. Vitamina B12. Você talvez já tenha ouvido falar dela como a vitamina da disposição. Mas o papel dela vai muito além de apenas reduzir o cansaço. A B12 é essencial para o funcionamento do sistema nervoso. Ela é responsável por garantir que as conexões do cérebro estejam firmes, que os músculos respondam bem aos comandos e que a gente consiga terminar uma frase sem esquecer o que estava dizendo. E aqui está um fato que poucos sabem. Após os 65 anos, o corpo começa a ter dificuldade para absorver essa vitamina. Mesmo que você consuma carne, ovos ou peixe com regularidade, isso pode não ser suficiente. Com o passar dos anos, nosso sistema digestivo perde eficiência e já não consegue absorver a vitamina B12 como antes. Por isso, a deficiência dessa vitamina é mais comum do que se pensa, e o pior, seus sintomas muitas vezes se confundem com os de outras condições. Você anda esquecendo coisas que antes lembrava com facilidade, sente um formigamento estranho nas extremidades, tem dificuldade de manter o foco, ou acorda com a sensação de que o sono não foi reparador. Nem sempre é culpa da idade. Pode ser o seu corpo pedindo socorro, pedindo B12. Quero te contar uma história que me marcou. Seu Ernesto, um velho amigo, começou a ter lapsos de memória. Esquecia nomes, confundia rostos, perdia o fio da conversa no meio da frase. A família começou a suspeitar de demência. Ele mesmo achou que estivesse entrando em um quadro irreversível. Foi a filha dele, muito preocupada, que decidiu levá-lo ao médico. Depois de alguns exames, a resposta surpreendeu a todos. Não era Alzheimer. Era apenas uma carência séria de vitamina B12. Ele iniciou um tratamento com injeções regulares. Depois, passou para cápsulas sublinguais. E o resultado? Em poucos meses, seu Ernesto voltou a ser quem sempre foi. Tocava piano, contava piadas sem graça, ria das mesmas coisas bobas. Era como se tivessem devolvido o brilho aos olhos dele. Aquilo que parecia um adeus à lucidez era, na verdade, o corpo pedindo um pouco de atenção. A B12 é uma vitamina que não produzimos naturalmente. Ela só vem através da alimentação, especialmente de fontes animais como carnes, peixes, ovos e laticínios. Mas, mesmo comendo bem, o envelhecimento reduz a capacidade de absorção. Por isso, em muitos casos, a suplementação é necessária. Quando o déficit é mais grave, injeções são indicadas. E há também as versões sublinguais, que entram direto na corrente sanguínea, sem depender do intestino. São práticas, eficazes e seguras, desde que acompanhadas por um profissional. Lembro de uma frase do meu médico que me acompanha até hoje. A memória também precisa se alimentar. E é a mais pura verdade.
Nem sempre o esquecimento tem a ver com distração. Às vezes, tem a ver com o cérebro que está carente do que precisa para funcionar bem. Então, se você anda se sentindo mentalmente cansado, com pensamentos lentos ou desconectado, talvez a resposta esteja nessa pequena vitamina que faz um enorme trabalho. Agora chegamos a um aliado silencioso que eu subestimei por muito tempo, até que meu corpo começou a dar sinais bem claros e dolorosos. Não é exatamente uma vitamina, mas foi tão essencial quanto o magnésio. Sim, o magnésio. Um mineral poderoso que, quando está em falta, bagunça todo o equilíbrio do corpo. Ele regula os nervos, os músculos e o sono. E quando ele falta, tudo começa a sair do lugar. Eu me lembro bem do que acontecia comigo. Acordava várias vezes durante a noite com cãibras fortes nas pernas. Daquelas que fazem você pular da cama e andar de um lado para o outro, tentando aliviar a dor. Eu andava pela casa feito a uma penada, tentando fugir das cãibras. Sentia uma tensão que não tinha explicação, como se os músculos estivessem em estado de alerta, mesmo quando a cabeça só queria paz. Até meus pensamentos aceleravam, justo na hora em que eu mais precisava de calma. E eu não era o único. Carmen, minha vizinha, já travava uma luta antiga contra a insônia. Ia para a cama às 10 da noite, mas à meia-noite já estava acordada, olhos abertos, fixos no teto. Virava de lado, suspirava, levantava para beber água, voltava para a cama. O relógio parecia zombar dela. E o sono não vinha. No dia seguinte, ela andava arrastando os pés, cansada, irritada, sem energia. Foi por sugestão da neta que Carmen decidiu testar o magnésio. Nada complicado. Apenas um sachê, dissolvido em água, meia hora antes de dormir. Ela tomava junto com uma refeição leve, uma xícara de camomila e o silêncio da TV desligada. Na primeira semana, quase nenhum efeito. Na segunda, começou a dormir até às 4 da manhã sem acordar. Na terceira, parecia outra pessoa. Dormia a noite inteira, algo que não acontecia há mais de 20 anos. O magnésio é como um maestro silencioso. Relaxa os músculos, diminui espasmos, melhora a recuperação física e equilibra os nervos. Também participa da produção de melatonina, o hormônio do sono. Se suas pernas se contraem enquanto você tenta dormir, se seu corpo está inquieto na hora de deitar, se você acorda cansado como se tivesse passado a noite brigando com os lençóis, pode ser que esteja precisando de magnésio. E não, você não precisa estar doente para isso acontecer. O estresse, uma alimentação pobre em verduras e o envelhecimento reduzem naturalmente a absorção desse mineral. Hoje existem várias formas de tomá-lo: cápsulas, pó, sachês. Alguns até vêm combinados com outros relaxantes naturais, como melissa ou L-teanina. Eu prefiro tomar à noite. Uma dose pequena, simples, mas contínua, como um cuidado gentil com meu corpo. E aqui vai uma dica que funciona comigo. Tome com um jantar leve. Nada de pratos pesados. Uma sopa suave, um ovinho cozido, um pouco de arroz ou legumes. Depois, uma infusão de valeriana ou camomila. E, por fim, o magnésio. Seu corpo vai entender como um gesto de carinho, um convite para baixar a guarda e finalmente descansar. Porque, depois de uma certa idade, dormir bem deixa de ser um luxo. É um verdadeiro remédio. Se você tem enfrentado noites ruins por dor, ansiedade ou tensão, dê uma chance ao magnésio. Você talvez descubra, como eu, que não precisa dormir mais, apenas dormir melhor. E agora quero te contar sobre algo que mudou tudo. A forma como penso, sinto e até como me movo. O ômega 3. Pode parecer estranho chamar uma gordura de essencial, mas essa, sim, é uma gordura boa, como um lubrificante para o corpo, fundamental para o cérebro, o coração, as articulações. E depois dos 70, passa a ser quase ouro líquido. Vou te contar a história da Ramona. Ela tem 81 anos, é viúva e sempre foi uma artista apaixonada. Sua casa era um refúgio de cores, pincéis e telas. Mas, um dia, ela parou de pintar. Não por falta de vontade, mas porque dizia que sua mente já não era mais a mesma. Esquecia os nomes das cores,
Perdia a linha de pensamento, a inspiração sumia como se tivesse apagado o interruptor da criatividade, como se o cérebro tivesse entrado em câmera lenta. Foi quando uma médica sugeriu algo simples, tomar ômega 3 todos os dias. Não só para a memória, que já estava falhando, mas também pelas dores nos joelhos, nas mãos. Ramona já não conseguia nem abrir um pote sem sentir dor. 3 semanas depois, ela voltou a segurar os pincéis. E com um sorriso de menina, disse: "Senti que minha cabeça acendeu de novo." E faz sentido. Você sabia que mais de 60% do nosso cérebro é composto por gordura? Mas não qualquer gordura. Ele é feito de ácidos graxos como o ômega 3. Se a gente não consome, o corpo simplesmente não tem como fabricar sozinho. O ômega 3, principalmente nas formas EPA e DHA, age como um anti-inflamatório natural. Protege os neurônios, melhora a comunicação entre eles e ajuda a reduzir os pequenos danos causados pelo tempo. Além disso, é um guardião do coração. Regula os triglicerídeos, melhora a circulação e previne arritmias. Também faz diferença nas articulações, porque quando o corpo está inflamado por dentro, ele dói por fora. Joelhos, punhos, quadris, tudo fica mais duro, mais lento. Mas com um bom nível de ômega 3, essa rigidez começa a ceder. E como incluir na rotina? Se você come peixe gorduroso, como salmão, sardinha ou atum, 2 vezes por semana, já está no caminho. Mas também dá para incluir sementes de chia, linhaça moída, nozes. Agora, se for difícil manter isso pela alimentação, vale sim usar suplementos. Só atenção, escolha um de alta pureza e boa concentração. Procure por aqueles que mostram claramente a quantidade de EPA e DHA. Evite os genéricos que não informam nada, e melhor ainda se tiverem certificação contra metais pesados, como o mercúrio. Eu tomo de manhã, com o café e junto da vitamina D. E sinto a diferença. Minha mente fica mais clara, meu humor mais estável. E minhas mãos já não reclamam quando preciso abrir um pote de geleia. Porque quando a gente chega numa certa idade, não quer correr mais rápido. Quer apenas se mover sem dor e pensar com clareza. E para isso, o ômega 3 tem sido uma bênção. Agora, quero falar de uma vitamina que parece simples, mas tem um poder escondido. A vitamina C. Sim, aquela mesma que muita gente acha que só serve para evitar resfriado. Mas deixe eu te contar uma história. Raul, 78 anos, vivia doente. Gripe atrás de gripe, infecções urinárias, gengivas inflamadas e uma sensação constante de imunidade baixa. No início, achava que era apenas a idade chegando. Até que um dia, sua filha, que é nutricionista, perguntou: "Pai, você está tomando vitamina C?" Ele deu risada. "Claro que não, só como uma frutinha aqui e ali." Ela então explicou: depois dos 70, o corpo começa a ter mais dificuldade para absorver e usar a vitamina C, justamente quando mais precisamos dela. Desde que Raul começou a tomar 500 miligramas por dia, sem falhar, não pegou mais nenhum resfriado, nem mesmo no inverno. Ele diz que sente a pele mais firme, as gengivas menos sensíveis, e isso faz todo sentido. A vitamina C fortalece o sistema imunológico, sim. Mas ela também é essencial para produzir colágeno, aquela proteína que sustenta a pele, os vasos sanguíneos, as articulações, as gengivas, praticamente tudo. Além disso, é antioxidante. Combate os radicais livres, essas pequenas faíscas que envelhecem nossas células em silêncio. Mas atenção, nem todos precisam da mesma dose. Em adultos mais velhos, entre 500 e 1.000 miligramas por dia já é o ideal. Sem exageros. Com essa dose, o corpo já se sente protegido e responde melhor. Como incluir? Além dos suplementos, ela está nos cítricos, laranja, mexerica, grapefruit, mas também no kiwi, pimentão vermelho, morango, brócolis. E aqui vai um truque. Se você consome alimentos ricos em ferro vegetal, como lentilhas ou espinafre, combine com vitamina C. Ela ajuda o corpo a absorver melhor o ferro. E se você anda notando hematomas com facilidade, cortes se demoram a cicatrizar, ou gengivas que sangram na escovação, talvez seu corpo esteja pedindo por mais vitamina C. Eu tomo logo cedo, com o café.
Sinto que minha energia fica mais estável, minha pele menos ressecada, e que esse pequeno escudo diário faz toda a diferença. Por quê? Nessa fase da vida, não se trata apenas de curar, mas de prevenir. E nesse ponto, a vitamina C é uma das maiores aliadas. E agora sim, chegamos à vitamina que mais me surpreendeu. Não pelo que promete, mas pelo que fez em mim. A coenzima Q10. Pode parecer nome complicado de laboratório, mas ela está aí dentro de você agora mesmo. A Q10 é uma substância que seu próprio corpo produz naturalmente. Ela vive dentro das suas células, e sua função é uma só: gerar energia. Energia real, de dentro para fora. Imagine assim: cada célula do seu corpo é como uma fábrica, e a Q10 é o motorzinho que faz essa fábrica funcionar. Mas tem um detalhe: depois dos 50, a produção natural de Q10 começa a cair, e depois dos 70, ela despenca. Muita gente começa a sentir que não tem mais força nem para subir um degrau. Foi o que aconteceu com o Luiz. Ele tem 92 anos, mora sozinho, lê jornal de papel e ainda cozinha suas próprias refeições. Mas há alguns anos, subir escadas virou um sacrifício. Cansava fácil, as pernas doíam, dormia mais que o normal. O cardiologista então perguntou: "Você toma estatinas?" Sim, aqueles remédios para colesterol. Quando Luiz respondeu que sim, o médico foi direto: "Então você precisa de Q10. Por quê? Porque as estatinas, embora sejam essenciais para muitos, reduzem também a produção natural da coenzima Q10. E isso deixa a pessoa sem energia, sem força, sem ânimo. Luiz começou com 30 miligramas por dia. Depois passou para 50 miligramas. Em um mês, já subia as escadas sem ficar ofegante. Ele mesmo disse: "Não sei se é placebo, mas juro que foi a Q10." E não era placebo. A ciência confirma. A Q10 ajuda o coração a bater melhor, dá força aos músculos e clareza à mente. É recomendada pela manhã, com café, e preferencialmente em cápsula gelatinosa, porque é melhor absorvida. Você já teve a sensação de que sua mente está em câmera lenta? Foi exatamente assim que Ramona se sentiu. As ideias vinham devagar, e até abrir um pote de geleia se tornava doloroso por causa dos joelhos. Foi então que uma médica sugeriu algo simples: tome ômega 3 todos os dias. Não apenas pela memória, mas também para aliviar as dores. 3 semanas depois, Ramona voltou a segurar seus pincéis. Sorriu como uma menina e disse: "Senti que minha cabeça acendeu de novo." E é fácil entender o motivo. Mais de 60% do nosso cérebro é feito de gordura, mas não de qualquer gordura. São os ácidos graxos, como o ômega 3, que sustentam nossas funções cerebrais. Se não consumimos o suficiente, o corpo não consegue produzir por conta própria. O ômega 3, especialmente nas formas EPA e DHA, é um anti-inflamatório natural. Protege os neurônios, melhora a comunicação entre eles e reduz os microdanos provocados pelo envelhecimento. E mais, ajuda o coração, regula os triglicerídeos, melhora a circulação e até previne arritmias. Nas articulações, faz diferença, porque quando o corpo está inflamado por dentro, ele dói por fora, joelhos, punhos, quadris, tudo fica mais lento, mais rígido, mas com níveis adequados de ômega 3, o corpo começa a desenferrujar. Como consumir? Se você come peixes gordurosos como salmão, sardinha ou atum 2 vezes por semana, já está no caminho certo. Mas também vale incluir semente de chia, linhaça moída ou nozes. E se não conseguir tudo isso pela alimentação, os suplementos são uma boa opção. Escolha o de alta pureza e concentração. Prefira os que indicam a quantidade de EPA e DHA. E evite os genéricos sem especificações. E melhor ainda se tiverem certificação de pureza. Livres de metais pesados, como o mercúrio. Eu tomo com café da manhã, junto com a vitamina D. E percebo, minhas ideias estão mais claras, meu ânimo mais estável, e minhas mãos já não doem ao abrir um pote. Porque, quando a gente chega a uma certa idade, não quer correr mais rápido, só quer se mover sem dor, e pensar com clareza. E
Para mim, o ômega 3 tem sido uma bênção. Agora, quero te falar sobre uma vitamina que parece simples, mas pode fazer uma diferença enorme. A vitamina C. Todo mundo conhece ela pelos resfriados, certo? Mas deixe eu te contar a história do Raul. Raul tem 78 anos e vivia ficando doente. Gripe atrás de gripe, infecções urinárias, gengivas inflamadas. Achava que era só a idade, até que sua filha, nutricionista, fez uma pergunta simples. Pai, você está tomando vitamina C? Ele riu e respondeu que só comia uma frutinha de vez em quando. Foi então que ela explicou. Depois dos 70, o corpo perde eficiência para absorver e utilizar a vitamina C, justamente quando mais precisamos dela. Desde que começou a tomar 500 miligramas por dia, Raul não teve mais resfriado, nem no inverno. E ele jura que a pele está mais firme. As gengivas menos sensíveis à vitamina C fortalece o sistema imunológico, mas também participa da formação do colágeno, a proteína que sustenta a pele, os vasos, as cartilagens, as gengivas. Ela ainda é um poderoso antioxidante, combatendo o desgaste celular causado pelos radicais livres. A dose ideal para adultos mais velhos? Entre 500 a 1.000 miligramas por dia. Sem exagero, o suficiente já protege. Quer incluir na rotina cítricos como laranja, mexerica, grapefruit e também kiwi, morango, pimentão vermelho, brócolis. E claro, suplementos de qualidade. Um conselho valioso. Se consome ferro vegetal, como lentilhas ou espinafre, combine com vitamina C. Ela melhora muito a absorção. Se você tem hematomas frequentes, cortes que demoram a cicatrizar, ou gengivas que sangram com facilidade, talvez seu corpo esteja pedindo mais vitamina C. E agora, quero te falar da vitamina que mais me surpreendeu, a coenzima Q10. Não se assuste com o nome. Ela é produzida pelo seu próprio corpo. Pense em cada célula do seu corpo como uma pequena fábrica. A Q10 é o motorzinho que faz tudo funcionar. Mas, depois dos 50, a produção começa a cair. E depois dos 70, despenca. Muita gente sente isso como falta de energia. Cansaço fácil, pernas pesadas, até confusão mental. Conheço o Luiz. Tem 92 anos, mora sozinho. Lê jornal em papel e cozinha sua própria comida. Mas há alguns anos, subir escadas parecia impossível. Achava que era o coração. O cardiologista perguntou: você toma estatinas? Sim, ele tomava. E aí veio o alerta. Estatinas reduzem a produção natural da Q10. Luiz começou com 30 miligramas por dia, depois passou para 50 miligramas. Um mês depois, já subia escadas sem ficar ofegante. Não sei se é placebo, mas juro que foi a Q10. E não era placebo. A ciência comprova. A coenzima Q10 fortalece o coração, os músculos, a mente. Se você tem mais de 70, se toma remédio para colesterol, se sente que sua energia está no chão, essa pode ser a vitamina esquecida que seu corpo está pedindo. Agora, talvez você se pergunte: preciso tomar tudo isso? É seguro? E essa é a melhor pergunta que você poderia fazer. Primeiro, fale com seu médico. Mesmo vitaminas naturais podem interagir com remédios. Um exame simples pode mostrar o que seu corpo realmente precisa. Segundo, escolha com cuidado. Nem todo suplemento é igual. Prefira laboratórios confiáveis, fórmulas claras e orientação profissional. Terceiro, seja constante. Vitaminas não funcionam como um remédio rápido. Elas são como regar uma planta. Todo dia, um pouquinho. E um dia, você floresce, chegamos ao fim. Ou talvez, ao começo de algo novo para você. 6 aliados silenciosos. A vitamina D, que fortaleceu meus ossos e meu ânimo. A B12, que reacendeu minha memória. O magnésio, que me devolveu o sono. O ômega 3, que suavizou minhas articulações e meus pensamentos. A vitamina C, que blindou meu corpo. E a Q10, essa faísca que reacendeu minhas manhãs, porque não se trata de viver mais. Se trata de viver melhor. Eu tenho 90 e caminho como alguém de 40. Não porque eu seja extraordinário, mas porque um dia decidi.
Ainda vale a pena me cuidar. E se eu conseguir recuperar minha energia? Você também pode. Ponto e agora, eu quero saber de você. Quantos anos você tem? Existe algum suplemento que já faz parte da sua rotina e te transformou? Ou tem algum que você gostaria de experimentar? Me conta nos comentários. Eu leio com carinho, com respeito e com a certeza de que ainda há muitos caminhos pela frente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se cuide, se alimente com amor. E, por favor, não se esqueça, cada novo dia é uma oportunidade para recomeçar.